Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 364. Eu sou o Guilherme e eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Depois de um pequeno período de férias aí, dei liberdade demais pro Gibson, né? Mas enfim. Como previsto, não funcionou. Por isso que ele voltou antecipado das férias. Ele antecipou, né? O Gibson ia comandar hoje também. Ele falou, se eu voltar no domingo, pode dar risco de dar overbook, eu vou voltar na sexta. Cheguei aqui, não dá pra deixar o Gibson comandar a Irmandade, vira uma bagunça. Tô aqui pra botar ordem. Não teve bagunça nenhuma, não. Tudo muito bem organizado. Pô, a Ana puxa o seu saco, Gibson, aí não dá. Eu até fiz listinha de tópicos na apresentação, pra não esquecer. os tópicos. Vamos lá então, meus amigos. Semana com muitos assuntos para falar aqui do Coringão. É claro, temos que começar falando do novo presidente, Augusto Melo, eleito aí, tirando, depois de muito tempo no poder, a chapa Renovação e Transparência, que já não tinha mais renovação e tinha pouca transparência aqui, como o Dudu também falou bastante disso nos outros podcasts. Mas a gente não pode deixar de falar do feminino, mais um campeonato aí. Não teve, enfim, 4 campeonatos disputados, 4 taças levantadas, espetacular o trabalho esse ano no feminino do Corinthians. Simplesmente temporada perfeita, né? Perfeito. Temporada perfeita. E aí, mais pro final, assim, quase acabando, a gente vai falar do time masculino, que essa nhaca toda que foi essa semana. E, claro, tentar entender o que vai acontecer na próxima semana aí. 2 jogos importantíssimos pro time masculino. Mas é isso. Vamos começar então com a eleição do Augusto Melo, né? Alguns dados aqui, né? Foram 4.265 votos computados. Quer dizer, a proporção disso, né? A torcida enorme do Corinthians, mas apenas um pouco mais de 4 mil votos decidem o presidente do Corinthians. Claro que isso tem que mudar. Uma das propostas do recém-eleito agora, é mudar isso. É difícil mudar isso, porque tem que mudar estatuto, o conselho deliberativo e tudo mais. Mas ele disse que ia tentar mudar isso. Vamos ver se vai de fato mudar mesmo. Tentar, né, mudar. O Augusto de Melo teve 66% dos votos, dá 2.700 mais ou menos votos. E o André Negão da situação, né, da chapa Renovação e Transparência, 34% dos votos, dá 1.400 mais ou menos por aí, né? Foi o que você esperava, Gibson? Era isso mesmo que estava para acontecer? O que você achou desse novo presidente aí? O que a gente pode esperar? Então, tem algumas coisas que eu acho importante falar dessa eleição. A primeira delas é que esse número de votos, enfim, embora seja pouco frente ao tamanho da torcida do Corinthians, enfim, né, o tamanho do clube, foi uma votação que fazia tempo que tanta gente comparecia assim na votação, né? Na anterior, acho que foi 2000, ou seja, o interesse foi crescendo nas últimas eleições, até que explodiu a tampa da panela nessa eleição, né? Eu acompanhei durante boa parte do dia, né? O site Meu Timão tava transmitindo ao vivo de lá. E pra mim, desde o começo do dia, tava claro o movimento de que a chapa ia cair, né? A situação ia cair. Aí você já sentia o que aconteceu. E quando as urnas foram aparecendo, o Augusto ganhou acho que todas as urnas, né? Foi nas 21 urnas, né? Então foi uma derrota pesada, né? Os ânimos estavam acirrados lá, gaviões na porta do clube lá, o dia inteiro mandando os cantos lá. Na última eleição então, assim, o Andrés eleito saiu de camburão, né? Porque, enfim... Exato. Né? Vai se esconder no banheiro feminino. Então. Exato. Né? Então, assim, eu acho que a eleição aconteceu com uma tranquilidade a mais do que eu esperava. Agora, tipo, o Augusto Melo é o candidato dos sonhos? Não, a gente sabe disso. A gente já discutiu isso aqui pra caramba, já leu, vi entrevistas do cara, enfim... Mas é melhor do que a outra opção, enfim. A outra opção é um cara que consegue articular um raciocínio, né? Então, assim, esperamos agora que o Augusto Melo consiga fazer pelo menos uma parte do que ele prometeu, né? Porque, enfim, começa com essas promessas bizarras. Não, ano que vem a gente vai voltar a disputar título, o objetivo é o Mundial. Cara, pô, bicho, tem que arrumar um time primeiro,
Mas eu espero que ele mantenha o que tá funcionando no clube. Por exemplo, não tem o que falar das brabas. Se ele mexer alguma vírgula pra pior no time feminino, eu acho que muita gente vai cair matando em cima dele. Né? Gostaria que ele não mexesse também na parte financeira, que tá sendo arrumada aos pouquinhos, devagarinho. Agora, o que tá todo mundo querendo é que ele melhore o departamento de futebol, porque tá tristeza, né, cara? A gente não aguenta mais sofrer, cara. Tá muito triste, visto essa última jogo da sexta-feira com o Bahia, que, pelo amor de Deus. Então vamos ver o que o... Assim que começar efetivamente o mandado Augusto logo mais, vamos ver como vão ser as primeiras semanas dele, as primeiras decisões dele, enfim, o que vai acontecer. Já tá jogando umas decisões aí, né? Ele já confirmou o Chicão, ex-jogador, zagueiro, enfim, multicampeão. Ele vai falar da transição, né, entre categorias. Já confirmou isso. Mas, Ana, qual é a sua expectativa aí com o novo presidente Augusto Melo? Eu esperava ter uma eleição mais apertada, mas depois de sexta-feira às 11 da noite, sabia-se que ia ser muito difícil que qualquer coisa que a chapa Renovação e Transparência tentasse. Assim, eu não acho ele um bom presidente, não acho que ele vai ser um bom presidente, não gosto das declarações dele, tá? Em relação ao futebol feminino, eu não tenho a menor esperança. Não acho também, por exemplo, se o masculino tiver acertado e o feminino tiver ruim, não acho que a torcida vá em cima. Lógico que as coisas não são definitivas, mas na sexta-feira houve uma carta aberta, né, uma nota oficial da Cris Gambaré contra o Augusto Melo, né? Então, pode ser acertado, pode, mas eu acho difícil ela continuar, né? Ela que fez todo o projeto do futebol feminino do Corinthians. Ele fala que quer que ela continue, mas eu não acho que isso vai ser plausível. Então, a gente vai ter uma mudança profunda no futebol feminino, né? Tanto de técnico quanto de diretoria. E nós temos 20 e tantas jogadoras com um contrato finalizando no final do ano. Inclusive, 2 delas já falam que tem pré-contrato com o time de verde, que é a Diana e a Giovana Campiolo. Então, praticamente já estão fora do Corinthians. Eu acho que vai ser mudança profunda no time feminino. Time masculino vai depender. Vai depender. Ele vai pegar um time de Série A ou um time de Série B? Ele vai pegar um time com caixa quitada ou vou voltar para trás agora que a Renovação e Transparência... A Caixa vai voltar atrás, agora que eles não ganharam? Ou a Arena vai estar quitada? Então, são muitos fatores pra gente saber o que vai acontecer. Mas, assim, a minha primeira opinião, ele colocou o Chicão. Qual experiência tem o Chicão no futebol sem ser jogador de futebol? Ele se preparou para ser dirigente? Porque senão nós estamos trocando mais pelo mesmo. Só vai trocar o nome. Mas a porcaria vai ser a mesma. E vai depender do que a gente vai encontrar. Eu não tenho muita esperança e acho que vai ter que começar um time do zero ali. Eu acho que se tem uma lição que o Augusto Melo precisa, né, que deve ter aprendido, é como não gerir o futebol do Corinthians. Ele viu o que aconteceu nos últimos 3 anos, principalmente nesse último ano, para não falar de toda a campanha. Então eu acredito que ele já sabe o que ele não deve fazer. É lógico que aí vai entrar a questão do futebol feminino, que eu concordo muito com a Ana. Acho muito difícil a Cris continuar também, porque ela é muito ligada a outra chapa. Em relação ao futebol masculino, também vou ter que falar o que a Ana falou. Ele vai pegar um time de Série A, um time de Série B. E ver também o que ele vai querer fazer em relação ao próprio atual treinador. Mudou tudo na sexta-feira, então precisa ver o que não vai acontecer. Mas eu acho que a gente precisa ter, sim, essa tendência que o Mano continue. Não fui a favor dele, mas que ele continue para que a gente possa ter uma pré-temporada. E aí eu vou falar o que você falou um pouco lá atrás. Acho que o Corinthians vai passar por umas 2 reformulações. A gente primeiro precisa ter um time mais ou menos para jogar o Paulista e acertando o time no Paulista. E aí ver uma outra contratação pontual, mesmo que seja no Paulista ou de algum estadual, para que a gente possa disputar o Brasileiro, Série A, sim, espero, e talvez uma Copa do Brasil um pouco mais de decência. Mas eu só espero, vou torcer aqui porque o Augusto Melo faça esses 3 anos dele uma boa gestão. De má gestão a gente já sabe como o Corinthians funciona. Não dá mais não. O Corinthians errou demais nos últimos anos, enfim, especialmente nas 2 últimas administrações da chapa Renovação e Transparência, com o André Sanches e essa com o Duílio, assim, completou. E a gente não pode passar por uma terceira tão desastrosa quanto essas 2 anteriores, apesar de que o Duílio ainda tem essa questão financeira que o Gibson sempre levanta, de ter
ajustado um pouco aí as contas e não sanou de vez, mas não era uma coisa que ia conseguir se sanar completamente em 3 anos de maneira alguma, né? O Augusto de Mello é um empresário do ramo têxtil, ele é natural do Paraná, mas já novo veio para São Paulo e passou boa parte da infância em Arthur Alvim. Arthur Alvim, logo do lado de Itaquera, ali do lado do estádio, né? Parece que ele jogou futsal, chegou a ser federado, mas eu não sei se jogava bem, né? Ser federado não é alguma coisa, mas também não é grande coisa, né? Trabalhou com a chapa Renovação e Transparência em 2015 e 2016. Acho que era o Roberto de Andrade, o presidente na época, né? Ele não era o coordenador da base, era um conselheiro da base, enfim, consultor da base. E ele saiu em 2016 e aí passou a ser oposição, né? Tem contra ele essas 2 acusações de misoginia. Quando ele sai do Corinthians em 2016, ele vai para o União Barbarense, trabalhar na base também, e lá ele é acusado por uma funcionária do União Barbarense. Depois, no próprio Corinthians, surge uma outra acusação dele. E tem áudios dele falando e xingando as mulheres e tal. Não vou aqui dizer o que ele falou, mas são acusações sérias contra ele. Tem esse histórico aí, vamos ver como é que ele vai ser a partir de agora. Só para não falar também, o André Negão, outro candidato da situação, também tinha uma série de outros problemas de investigação, porte de arma ilegal, enfim, outras coisas mais. Então nenhum dos dois tinha uma capivara limpa, digamos assim, né? Vai ficar 3 anos, aí como o Dudu falou, 24, 25 e 26. Já estão falando aí que em 26 o candidato do que é hoje seria a situação dessa chapa que assume agora é o Neto. O Neto saiu já falando isso e parece que o Augusto também já falou. Acho que tem 2 coisas importantíssimas que ele não pode mudar, que é importante para o clube. E uma delas é a não reeleição, né? O André Sanches trouxe isso no primeiro mandato dele lá atrás. O Corinthians vinha de longos períodos de presidentes que se fincavam ali no poder no Corinthians, não largavam o osso de maneira nenhuma. E nos últimos anos, apesar da chapa Renovação e Transparência ter se mantido no poder, tem eleição, tem uma troca. O próprio Gobi era a situação, voltou a ser oposição, depois voltou a ser situação. Quer dizer, eles têm as rusgas dele interna, tem diferentes maneiras de lidar, mas a eleição tem acontecido. Aparentemente, não sei nada, não trabalho nisso, não sei, mas todas de maneira limpa, as eleições têm acontecido no Corinthians. Esse ano com a urna eletrônica, quer dizer, na eleição passada, né, aquela questão dos iPads e tal, dessa vez com a urna eletrônica, com o Tribunal Superior Eleitoral passando a urna eletrônica que a gente usa para votar para governador, presidente e tudo mais, a mesma urna sendo usada, um sinal de transparência, e isso acho que tem que ser mantido, a não reeleição, e essa maneira de se realizar o pleito lá no Corinthians. E uma outra coisa que eu não gostaria de ver mudar, mas me parece ser meio, como a Ana explicou aqui, difícil não mudar, é o feminino, né? O feminino, sucesso total com a Cris. Se o Augusto conseguir costurar politicamente a manutenção da Cris, ia ser uma grande vitória para esse início de trabalho dele. Uma pergunta só que eu coloco é que será que a Cris quer ficar com ele? Ela, de repente, na birra do grupo dela, de repente, pra ficar bem com o Andrés, eu falo, não, esse cara eu não trabalho. Minha parte eu fiz. Resolvam vocês agora. E tinha o corpo fora. Seria triste. Pô, o time, a instituição vem primeiro. Se o trabalho dela foi tão foda como foi nos últimos anos e o cara sequer tenta conversar com ela, né? Ou se ele conversa e ela nem sequer tenta ouvir ele, é triste dos dois lados isso. E seria uma pena o Corinthians perder tudo o que conseguiu no futebol feminino aí nesses anos, de uma hora para outra, né? Porque se fica a crise, a possibilidade das jogadoras ficarem é muito maior. Se ela sai, muitas delas, que já, como a Ana tá falando, já tem jogadoras com pré-contrato, acho que elas vão realmente debandar e esperar para ver o que vai acontecer no Corinthians, né? Mas, a gente tá elogiando aqui o trabalho do feminino. E, Ana, com as brabas, né? Por enquanto, jogou o campeonato, é campeão, né? Vamos ver o ano que vem. Mas esse ano, 100% de aproveitamento. Não, e esse último campeonato eles quiseram até fazer diferente. Eles deram um frisson, perderam o primeiro jogo, né? Porque já tava... vamos fazer diferente. Aí chega no final, faz a mesma coisa, né? Ganha o campeonato tranquilo, né? Eu não me lembro, assim, de ter um time que foi campeão de tudo
que disputou, com um aproveitamento de 83%, 84% de... 87% de pontos, Ana. E três derrotas. 3 derrotas, né? Sendo uma com o time reserva, né? O outro na sequência daquele tumulto que foi criado no masculino e o jogo da semana passada. Então eu acredito que seja um ano brilhante, né? Um ano para se guardar assim na memória do Corinthians. Se não tivesse essa efervescência política, a gente teria uma grande possibilidade de ter uma repetição ano que vem de um time espetacular, né? Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas esse ano nós tivemos recorde de público na arena, recorde de renda, recorde de gols feito no próprio jogo, né? Títulos nacionais, regionais, internacionais, né? Nem sabia que existia, mas eles estavam brincando que era quadríplice coroa, né? Nunca tinha ouvido falar nesse termo, não sei se existe também, mas estavam brincando hoje, as meninas estavam brincando, né? Então é realmente um time pra ficar na história do Corinthians. Mesmo sendo muito otimista, é muito difícil da gente repetir o ano que vem uma campanha tão espetacular quanto foi esse ano. Só ressaltando que o Corinthians foi campeão brasileiro, liderando o campeonato praticamente todo. Fomos campeões paulistas, sendo o primeiro. Não é que a gente se classificou em 8º, no mata-mata, não, o Corinthians dominou tudo, né? E ressaltando das 3 derrotas, nenhuma em casa. Que bom, né? Como é bom não perder em casa, né? Parabenizar as meninas e a importância que elas fizeram pro Corinthians esse ano e principalmente para a atual gestão, porque se hoje elas perdem o título, elas teriam que sair aplaudidas, mas não sei não se o atual presidente sairia bem lá na fita também, né? Mas parabéns aí para as meninas, foi muito bacana. E foi a nossa salvação, né? 2023, graças às bravas. Aliás, até desculpa, vou falar aqui, os últimos 3 jogos, elas têm contrato até 30. Não dá pra pôr o feminino pra jogar? Dá pra fazer alguma coisa? Olha, acho que dá mais jogo. Pô, cara, irretocável demais, né, bicho? Ali não tem erro. Foi engraçado porque a gente fez o podcast semana passada, que elas tinham perdido o primeiro jogo lá na Vila Belmiro de 2-1, e pouco antes de começar o podcast, eu tava conversando com um amigo meu no WhatsApp, que é São Paulino, e falou, aí ó, ganhamos, não sei o quê. Eu falei, cara, faz um favor pra você mesmo e não cria expectativa, velho, porque um jogo que na semana que vem, na arena, velho, não vai dar pé pra vocês, velho, você esquece. Assim, e eu falei isso com tanta tranquilidade, que depois que eu falei, quando que eu falei a última vez assim do time masculino, sabe assim? Não lembro, né? Mas, cara, eu falei isso com muita convicção, assim, tipo, aí hoje eu só mandei eu disse, né? Eu avisei, né? Eu avisei, eu falei, tipo, não, cara, não tem o que falar, bicho. Mulher, temporada perfeita, parabéns, vai ser difícil repetir isso de novo, né? Mas a gente espera que elas consigam, né, cara? Porque elas já provaram que sabem fazer. Vamos ver se elas estarão aqui no ano que vem, né? Essa aqui é a questão. Vamos ver como é que vai ser, como esse novo presidente vai assumir aí o time feminino, né? Uma das propostas do novo presidente é botar mais jogos do feminino na Neoquímica Arena, né? Que era antes justificado de que estragaria o gramado, não sei o quê. Mas acho que eles perceberam que o que atrapalha o futebol masculino não é o gramado, né? Então pode jogar mais gente. Eu acho que tem que ser o contrário, né? Acho que o masculino tem que começar a mandar o jogo lá no Parque São Jorge. E aí as meninas fazendo no gramado bonito. Porque o futebol delas é encantador. O deles, pelo amor de Deus. E lembrando, ó, a camisa o Dudu tá mostrando, né? A camisa já tá chegando o Natal. Quando a gente vê já é Natal, 30 dias, menos de 30 dias pro Natal agora. Já comprem seus presentes, né? O Mercado Livre entrega rápido, então... Já adiantem aí, não deixem para a última hora, camiseta da Irmandade Corintiana, caneca da Irmandade Corintiana. Vamos comprar isso e torcer para que a gente tenha um ano melhor o ano que vem. Vamos ver se dá sorte aí, isso aí. Já compre, tem o link em cima, embaixo, do lado, o link do Mercado Livre, né? Entrega em todo o Brasil. Já agendem aí a sua compra e ajudem a Irmandade. Pô, só agora que eu percebi, menos de um mês pro Natal. Puta que... Estamos chegando naquela época do ano, galera. Aí o presente da Irmandade. Tem um amigo corintiano? Dá o presente da Irmandade. Pelo menos
mostra, né, que é um presente Mesmo mais, se não for, amigo, mais legal. Dá só pra sacanear o cara, bicho. É, inimigo secreto. É. Bom, meus amigos, não tem jeito, né? A gente tem que falar do time masculino. E não tem outra palavra, né? O time levou um chocolate histórico no seu estádio. Uma decepção enorme. Num jogo que era para confirmar um futebol, uma vontade que eles apresentaram 10 dias atrás no jogo ganhando fora de casa contra o Grêmio. E foi justamente o contrário, né? A gente viu a pior atuação do Corinthians no ano, assim. Bom, acho que eu vou deixar a Ana aqui desopilar um pouco o fígado dela. Vai lá, Ana. Fora da curva desse ano foi o jogo do Grêmio. Né? Nós fomos eliminados pelo Ituano em casa. Nós fizemos partidas ridículas na Libertadores em casa. Então o time que é estranho é o time que ganhou em Porto Alegre do Grêmio. Aquela raça a gente não vê. O normal é isso aí. Essa porcaria que nós vimos sexta-feira. Precisa de uma... Eu concordo quando o Gibson fala é muito importante a parte da economia. Eu também acho, a médio e longo prazo, eu não sou a favor de ficar gastando por aí. Mas precisa ter um planejamento de futebol. O carro-chefe do Corinthians, seja todo o clube, é o futebol masculino. Não adianta a gente ter 4 títulos no futebol feminino e ser rebaixado para a Série B no masculino. Não adianta. Então, precisa de um planejamento muito mais bem feito para o ano que vem. Muito. Né? Fala-se agora em contratar o Rodrigo Caetano para ser gerente de futebol, né? Alguma coisa, não sei se ele, mas alguma coisa mais organizada. Precisa de uma organização. O que aconteceu sexta-feira, eu ainda coloco muito na culpa do Mano. A gente sabe que os laterais esquerdos não funcionam. Quantas vezes nós falamos aqui? Não funciona nenhum dos dois. O que eu vou fazer? Vou colocar os dois em campo. Não é muito inteligente, né? E termina com o Pedro de lateral esquerdo. 70% da culpa é do técnico. E os jogadores foram nessa barca aí e não jogaram nada também. Mas pra mim, alguém precisa tomar uma atitude urgente pra 2024. E eu ainda acho que, não sei se vamos... Tenho quase certeza que nós vamos estar na Série A o ano que vem. Com esse time ridículo... O resto tá correndo, pelo menos o nosso. Tem duas questões. Tem mais 2 questões que eu vou falar sobre esse jogo da sexta-feira. A primeira delas, que foi uma coisa comentada até na transmissão, é que a gente começou o jogo com acho que 2 jogadores abaixo dos 30 anos e os caras tinham 1 acima dos 30 anos. Né? Então, cara, só isso já dá uma diferença de intensidade na partida completamente diferente. Né? Os caras têm o time mais novo, pode não ser um monte de cara, sei lá, você pega o Fagner, um cara que já jogou na seleção, você pega o Cássio, pode não ter esses nomes, mas os caras estão a fim de jogar bola, bicho, então ele também na zona da degola, ou seja, estão no desespero, muito mais no desespero que a gente, né, que tava se sentindo confortável ali, e depois da partida contra o Grêmio, que milagrosamente conseguiu arrancar 3 pontinhos com a menos lá, chegou de barriga cheia na partida, a impressão que deu foi essa, chegou tipo, em casa a gente vai resolver com o Bahia, né? E os caras entraram, bicho, numa velocidade, numa pressão, e o time não aguentou o tranco, né? A segunda questão que eu queria falar é a seguinte: o Bahia também tava num daqueles dias, bicho, que dava um chute e a bola entrava daquele jeito certo, né? Tipo a Alemanha no 7-1, assim. Esse jogo não podia ter entrado com o salto tão alto, né? Enfim, o time adversário veio com muito mais vontade, cara. Então foi triste assistir o jogo, foi bem triste. Que time que vai jogar contra o Vasco semana que vem? O que jogou contra o Grêmio ou o que jogou contra o Bahia? E aí, segura que a coisa vai ser tensa. Até o final, embora não parecesse mais. Eu vou falar uma frase que às vezes eu venho falando que, poxa, o Corinthians e sua mania de conseguir fazer alguns jogos piores que a gente já viu. Não dá pra entender o que o Corinthians conseguiu fazer. Era um jogo que, por incrível que pareça, se a gente empata, nós que somos o recordista de empate, ficaria elas por elas, a gente estaria na primeira divisão e praticamente teria rebaixado. Mas não, a gente conseguiu perder, e não foi perder, foi ser humilhado. O que nós vamos fazer contra o Vasco agora? Me diz, assim. Eu gostaria de saber, porque é um jogo completamente dificílimo. Eu temo pelo pior terça-feira, para finalizar aqui. Atualmente estamos no 12º lugar,
com 44 pontos. Esse 12º lugar é meio enganoso, porque a diferença realmente... Eles são de 3 pontos para o Z4 e faltam 9 para ser disputados. Temos já rebaixados o Curitiba e o América Mineiro. Estão rebaixados, então restam 2 vagas aí que estão sendo disputadas pelo Goiás, o Bahia, com quem a gente jogou, o Cruzeiro, o Santos, o Vasco, nosso próximo adversário, e o Inter, o nosso outro adversário nessa semana, né? O Corinthians depende só dele. E esse é o problema, né, Ana? O Corinthians depende só dele. Próximo jogo, como eu falei, então, o Vasco vai ser na terça-feira, 9h30 da noite, fora de casa. E o Internacional, no sábado, 6 da tarde, no nosso estádio, na Neoquímica Arena. Só depende da gente, mas esse é o problema, né, Ana? É simples. Não tá na hora de inventar. Não tá na hora de inventar. Quantos pontos nós precisamos? 3. Quantos jogos nós temos? 3. Fecha a droga da casinha. Joga com linha de 4 que não sai. Primeiro e segundo volante. Não toma gol. Porra, o Mano vai inventar nos 45 do segundo tempo. Desculpa. Nós estamos falando de um técnico que ganha 1 milhão, de jogadores que tem 30 anos. Não pode falar... O Gil e o Lucas Veríssimo não pode falar, olha, não conseguimos jogar tão exposto assim. Isso é palhaçada com a torcida do Corinthians. É fácil resolver, fecha a casinha, mas eu não acho que isso vai acontecer, porque esse ano todo, a gente achou muito superior à Sul-Americana, parecia que nós estávamos fazendo um favor para a Sul-Americana de jogar a Sul-Americana, né? A gente achou que com 44 pontos a gente não ia cair mais, não sei que campeonato nós estamos vendo, então desculpa. E outra coisa que eu também queria comentar, várias imagens da gente perdendo de 2-0, e os moleques rindo no banco. Desculpa, isso não é posição de um jogador do Corinthians. Concordo com a Ana. Fecha a casinha, velho. Arrancou ali um pontinho e no próximo jogo já resolve a questão. Ou um pontinho nos próximos 2 jogos, já dá pra segurar. Porque os times que estão ali atrás também, você olha o aproveitamento deles, é pífio. A maior parte deles tem 35%. Vai ganhar o quê? Vai ganhar 3 pontos de 9. Na melhor das hipóteses, eles vão empatar com a gente em pontos. A gente tem 3 jogos pra fazer 1 ponto pra ficar na frente deles. Ou seja, assim, estatisticamente ainda é muito pouco provável do time cair. Mas assim, não é difícil resolver, assim, garantir a situação. Né? Agora não vai querer inventar onda, né? Querer inventar modo de jogar. Esse jogo, particularmente, o próximo contra o Vasco, eu acho que desses 3 últimos é de longe o mais difícil. Porque o Vasco vem de uma sequência excelente de jogos. É pra jogar fechadinho. Se quiser querer jogar bonito em cima dos caras, não vai conseguir de novo. Muito difícil o jogo. Não sei que time vai colocar em campo. Eu não acredito nem no empate. Acho que nós vamos perder mesmo do Vasco. Eu acho que dos próximos 3 jogos, se o Corinthians fizer 1 ponto é muito. E olhe lá. Mas eu não vejo muita expectativa no Corinthians, não. Eu acho que o Corinthians não cai. Se não cair, melhor dizendo, é por incompetência dos outros. Porque o Corinthians está fazendo de tudo para cair. Parece que o Corinthians quer cair, né? E os outros, se não aproveitarem a situação, o Corinthians vai tomar esse lugar deles. Eu vou na conta... O Dudu passou um filme de terror aqui, né, Dudu? A sua locadora ali é sexta-feira 13 total. E reflexo do time. Eu vou para um outro caminho. Esse time é muito sem vergonha, cara. Esse time é muito sem vergonha. Ele passou o ano encostado na ribanceira. Ele só jogou quando tava com a faca no pescoço. E agora, depois dessa vergonha, eles estão com a faca no pescoço. Eu acho que eles vão jogar essa porra desse jogo contra o Vasco e vai sair com uma vitória de lá. E aí a gente vai estar tranquilo. Esse time só jogou assim. Precisava perder de 2-0 para jogar a volta da Copa do Brasil. E assim, eu tô falando desses jogos que a gente conseguiu mostrar alguma coisa. E a mesma coisa no jogo do Sul lá, todo mundo apostando contra. Era um jogo dificílimo. O Grêmio não perdia não sei quanto tempo lá e tal. O Corinthians foi lá e ganhou. Com 1 a menos, teve aquela história toda, enfim. Agora estamos com a faca no pescoço. Esse time vai mostrar alguma coisa na próxima partida. Por isso eu aposto na vitória. Ao contrário aqui do filme de terror que vimos o Dudu jogar. Mas, bom, aí na semana que vem a gente descobre o que vai acontecer. E aí o meu cenário, enfim,
quando matematicamente esse time tiver livre, e aí pode ser que uma vitória fora de casa consiga fazer isso, aí esquece. Aí vai ser 2 derrotas enfim, vai ser feio depois que esse time tiver tranquilo, assim, né? Aí vai ser feio, aí vai ser... Deus nos acuda. Mas se ele estiver tranquilo. Então. Porque só você tá confiando nisso, os outros, eu e o Dudu, não. Se o Corinthians parar de pontuar, aí fudeu, aí ferrou. Que foi o que aconteceu, a gente conversou disso, em 2007, né? Eu acho que o que a gente tá vendo, esse cenário que vocês estão passando aqui, o Mano Menezes estava conseguindo pontuar um empatezinho, uma vitória, muitos empates, vitória e tal, mas estava sempre pontuando. O Corinthians, meio mal, estava caminhando ali. Agora, com essa derrota, e foi uma derrota terrível, né? Enfim, não foi aquela 1-0 por acaso, né? Enfim, foi o contrário disso. O time parou de pontuar e a gente tá vendo um cenário terrível. E eu acho que não pode ser tanto assim, entendeu? Acho que a gente tava num caminho certo. Desviou um pouquinho. Ficou feio, né? Mas, enfim, tô confiando aí. Espero que você acerte e espero que a Ana e a gente erre, mas enfim. É que o que me preocupa é que o Mano Menezes falou: é impossível a gente apresentar algo pior que esse do Corinthians esse ano. Eu não acho impossível, não. Esse pior que tá não fica, o Tiririca já mostrou isso, que sempre dá pra piorar, né? O Mano falou, então... Essas frases são duras, né? O presidente eleito, Augusto Melo, falou mal de vários jogadores durante essa campanha e tudo mais, já dizendo que não vai renovar. Você acha que essa é uma preocupação que o Mano tem que ter? Entender a perspectiva do jogador que está sendo mal falado pelo presidente ao escalar? O Mano tem que pensar nisso, Gibson? Eu gostaria que essa fala do presidente não influenciasse no raciocínio do Mano, enfim. Prefiro que ele tome a decisão por ele por si mesmo, né? Do que... Mas, assim, se pode influenciar. Vamos deixar o Mano trabalhar, né? Deixa ele fazer o papel dele, deixa o Mano fazer o papel dele. E pelo amor de Deus, que o Corinthians fluia um pouquinho melhor aí, porque vai ser difícil. Eu espero que isso não seja levado em conta. Acho que ele tá no dia a dia. Se algum jogador se sentiu incomodado, se ele tá percebendo que não tá treinando muito bem, não escala o cara. Isso ele vai perceber ali no dia a dia e pronto. Se a pessoa tá incomodada, que não vai ficar... Eu não sei exatamente, não vi o que o Augusto Melo falou, mas se ele tá sentindo incomodado, se o jogador tá sentindo incomodado e externou isso pro técnico, já não escala. Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando este podcast, esta live 364. Mas não sem antes o Gibson lembrar as nossas redes sociais, certo, meu amigo? Bora, vamos lá. Estamos aqui no YouTube, no Twitch e no Twitter. Temos também o Instagram, o Facebook, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana, só no Twitter que é Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Lembrando que a lojinha da Irmandade está aberta, tem a caneca da Irmandade, a camiseta da Irmandade e o Natal tá chegando aí, como a Ana bem lembrou, falta menos de um mês aí pro Natal. Então tá aí a camiseta e a caneca da Irmandade. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando e na semana que vem estamos de volta, Ana? Sim, domingos, 7 da noite, né? O jogo é sábado, então domingo, 7 da noite. A gente vai estar aqui comentando, quem sabe, de acordo com o Gui, um final de ano já do Corinthians tranquilo, que vai poder fazer a última semana tranquila, ou, na visão do Dudu, uma semana desesperadora e com uma previsão nebulosa para o final do ano do Corinthians. É isso, muito obrigado pela participação de todos. Aguardo todos vocês de volta na semana que vem, 7 da noite, domingo. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians! Ô, Ana, você acha que se a Cris fosse candidata da situação, ela ganhava? Acho que teria mais chance. Eu ainda não sei meio uma ressalva em ter uma presidente mulher, né? Apesar que já teve a Marlene Matheus, mas eu acho que teria muito mais chance do que o que aconteceu nessa eleição aí, que foi pífia, né? Eu acho que qualquer pessoa teria mais chance que o André Negão, porque o cara é uma porta. Mas dito isso, qualquer pessoa teria mais chance, o fardo do Duílio era muito pesado. Então acho que qualquer que fosse o candidato da Renovação e Transparência, o fardo acho que era pesado demais.